Soltou para Tite, inventou. É gol! Salve, salve, meus amigos. Deixem seu like neste vídeo, inscrevam-se aqui no canal, porque a gente vai falar sobre essa grande decisão entre Flamengo e Olímpia pela Copa Libertadores da América e quais podem ser os caminhos, porque a expectativa de um jogo, meus amigos, muito complicado entre Flamengo e Olímpia, né? Até pela bola que o Flamengo não vem jogando, e aí é necessário fazer uma contextualização do episódio Pedro, né? Do caso Pedro. Desde quando acontece essa história toda, o Flamengo não jogou bem. O Flamengo já jogou 2 vezes em campo, já esteve 2 vezes em campo, né? Jogou contra o próprio Olímpia e contra o Cuiabá no fim de semana. Contra o Olímpia, não foi uma grande atuação. O Flamengo jogou mal, mas ganhou o jogo. Contra o Cuiabá foi um desastre. Então, embora tenha tido alguns desfalques ali e poupado alguns jogadores, o técnico Jorge Sampaoli viu e é cúmplice de uma atuação terrível do Flamengo, que ele comete erros nesse jogo também. E aí a gente precisa enxergar quais os jogadores do Flamengo vai ter de volta, e aí vai ter o lado esquerdo defensivo todo de volta, com o Léo Pereira e o Felipe Luiz, e como isso pode influenciar o jogo contra o Olímpia. Quais são os argumentos que o Flamengo pode ter nesse jogo contra o Olímpia, né? Porque eu vejo o Felipe Luiz, se ele jogar, como chave para o Flamengo nesse jogo. E eu vou explicar por quê. Ele treinou. Então, eu vou explicar por quê. Para você, o Felipe Luiz pode ser a grande chave do Flamengo nesse jogo contra o Olímpia, neste vídeo que tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, meu camarada, não conhece o site kto.com, então você não sabe o que está perdendo. Faça o seguinte, acabando de assistir a este vídeo, entre no site kto.com, faça o seu registro, isso não vai levar mais do que 1 minuto. Quando você fizer o seu registro, você vai colocar o meu cupom lá no final do formulário, Bernardo, tá? Coloca lá o cupom Bernardo. E aí é o seguinte, meu irmão, eu vou dar a você 20% de bônus em relação ao valor que você depositar. Por exemplo, depositou 100, eu lhe dou 20. É óbvio que você vai usar este crédito para fazer a sua fezinha no site kto.com. Você ganha um bônus para fazer a sua fezinha, tá? E as melhores odds do mercado, odds Libertadores da América, Copa do Mundo Feminina, todas elas estão no meu Instagram, @Bernardo aqui. Então você entre no meu Instagram, siga-me no Instagram, entre nos meus stories e acesse lá, como eu disse, os meus stories, e diariamente eu posto as melhores odds do mercado para você, sacou? Não tem tempo ruim com a KTO.com. E você quer fazer uma aula gratuita de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo? Então entre agora no site do professor de guitarra e violão Atila Reis, cujo link está na descrição deste vídeo, e agende uma aula gratuita, particular, de qualquer lugar do mundo, ao vivo, no seu celular, com um músico profissional. É uma possibilidade sensacional que o canal lhe dá, então não perca essa oportunidade caso você queira aprender a tocar violão ou guitarra, tá bom? Voltando aqui ao raciocínio, por que o Felipe Luiz pode ser chave? É o seguinte, não sou eu quem fala isso, Guardiola fala isso, Tele Santana falava isso, Mourinho fala isso, veja que são técnicos com visões de futebol divergentes até, mas que futebol se ganha no meio de campo, né? O Olímpia adotou uma estratégia mais defensiva no jogo contra o Flamengo, na ida, e porque queria voltar vivo para Assunção e conseguiu, tá? Mas vai sair mais. E o Flamengo vai precisar povoar o seu meio de campo. Meio de campo foi coisa que nem existiu para o Flamengo na partida contra o Cuiabá, né? Então o Flamengo tinha lá só o Gerson como o jogador mais criativo no seu meio de campo, né? Tinha lá Thiago Maia, Vitor Hugo e Gerson, 2 pontas e um centroavante, não é? O Luiz Araújo pelo lado direito, o Cebolinha pelo lado esquerdo e o Pedro
como o centroavante. E com pouca gente no seu meio de campo. Então foi facilmente subjugado por um Cuiabá que jogava da mesma forma. Então não havia superioridade do Cuiabá no meio de campo. Cuiabá também é um time que joga com 2 pontas. O Jonathan Cafu de um lado, Cleison do outro, Davidson como centroavante, Cepelini sendo o organizador do jogo, o Ranieri sendo o cara mais defensivo. Então eram 3 contra 3. E mesmo assim o Flamengo foi completamente dominado pelo Cuiabá, né? Com o Ayrton Lucas, que ficava meio sem função. Porque ele fazia as ultrapassagens, não tentava fazer as ultrapassagens ali com o Cebolinha, só que a bola não chegava nele. Por quê? Porque o Flamengo não conseguia construir jogo, gerar jogo pelo seu meio de campo. Tá certo? Se o Felipe Luiz joga, o Flamengo joga com o Bruno Henrique, tá certo? No seu ataque, Felipe Luiz, como um jogador participando ativamente da criação do jogo, da construção do jogo, como a gente viu na partida contra o Grêmio, né? E o Olímpia não tem um jogador determinante na sua ponta direita. O jogador meia-direita ali é um bom jogador, né? Para mim o melhor jogador do Olímpia, que é o Alejandro Silva, mas não é um jogador de chegar à linha de fundo. Não é um jogador veloz, é um cara que cadencia mais o jogo, um cara que está no Olímpia há muito tempo, né? Já é um jogador muito experiente. Então, assim, a escalação do Felipe Luiz seria muito importante do ponto de vista sob o ponto de vista, melhor dizendo, de vantagem no meio de campo em relação ao adversário e não provocaria ou não teria como consequências danos defensivos ao Flamengo pelo seu lado esquerdo defensivo. Eu jogaria com o Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz pode ser peça-chave determinante nessa partida entre Flamengo e Olímpia. Ah, Bernardo, mas por que ele não foi na partida contra o Atlético Mineiro no jogo do Independência? Porque o Filipão colocou o Paulinho jogando em cima dele e do Léo Pereira. Paulinho é muito bom jogador, embora na minha avaliação não seja um ponta, um jogador mais de área, né? Um jogador que sai bastante da área, mas que joga, dá mais certo centralizado, né? O Filipão coloca esse cara em cima do Léo Pereira e do Felipe Luiz. E aí levou problemas ao time do Flamengo, entendeu? Jogador este que o Olímpia não tem. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.